Meus caros antenados, sejam bem-vindos ao Tela Ácida, eu sou Peter Shilton e hoje a gente vai falar sobre a cobertura jornalística das emissoras de TV aqui do Brasil em relação ao conflito Irã e Israel. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, venha comigo depois da vinheta. A primeira guerra noticiada pela televisão foi a Segunda Guerra Mundial, através de boletins que apareciam em emissoras de TV no começo da década de 40. Naquela época, os Estados Unidos ainda não haviam entrado no conflito, e as emissoras de lá estavam operando meio que experimentalmente. Com o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, acabou que esse país entrou no conflito e criou uma economia de guerra que impedisse que as emissoras se desenvolvessem, já que era um luxo desnecessário. As emissoras de TV ficaram meio que paralisadas, transmitindo pouquíssimo nesse período. Após a Segunda Guerra, as emissoras finalmente puderam transmitir a todo vapor e formar uma indústria. Sendo assim, a primeira guerra coberta integralmente por emissoras de televisão foi a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Nessa época, as emissoras americanas conseguiram estabelecer várias tecnologias, em parte desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi a chamada radiofoto, que, embora existisse antes da Segunda Guerra, ela se popularizou nesse período. E basicamente era a transmissão de imagens que eram reveladas, passadas por um scanner e transmitidas por ondas de rádio especiais. Também eram importantes os boletins que vinham das agências de notícia através de bobinas e sistemas de recepção de rádio. Para complementar, as emissoras ainda usavam câmeras de película, assim, câmeras de cinema 16mm para captação de imagens no local. Vale salientar que era um processo caro, difícil, mas era a única tecnologia que existia. Então, se gravava as cenas dos conflitos, se mandava por avião e demorava 2, 3, até 5 ou 7 dias para que a emissora transmitisse aquelas imagens. Posteriormente, outras tecnologias foram sendo desenvolvidas. Primeiro, um cabo coaxial entre a Inglaterra e os Estados Unidos que permitiu a troca de imagens entre a América do Norte e a Europa. Posteriormente, surgiram os satélites e as câmeras portáteis com videotape. Isso agilizou a cobertura de alguns conflitos, mas não superou as limitações naturais. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, em 1982, as emissoras de todo o mundo dependiam das imagens que eram captadas, ora por emissoras britânicas, ora por emissoras argentinas. Os correspondentes de todo o mundo ficaram confinados em um hotel em Buenos Aires e recebiam as imagens da TV argentina pelo filtro do governo argentino e transmitia com auxílio da TV pública argentina para suas respectivas emissoras. É por isso que no artigo Prisma tem imagens, inclusive da Rede Globo, reportagens com Glória Maria e outros repórteres da época, com imagens de Buenos Aires, da guerra, que eram cedidas por essas TVs argentinas. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo esse raro registro que você não tem acesso nem mesmo na Rede Globo. Com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo cada vez mais. A primeira guerra transmitida integralmente ao vivo foi a Guerra do Golfo, no começo de 1991. Nessa época eu estava nas fraldas e é óbvio que eu não vi. A CNN, que já era uma importante cadeia de notícias dos Estados Unidos, montou uma infraestrutura nababesca, com correspondentes por todo o Oriente Médio e um caminhão de externas para acompanhar o exército americano. Todo esse custo teria, assim, um lucro. Isso porque a rede CNN revendeu as imagens para emissoras de todo o mundo. Mas isso não quer dizer que não houvessem dificuldades na época. Durante a Guerra da Iugoslávia, no começo dos anos 90, para transmitir qualquer imagem gravada no front, era necessário que alguém arriscasse sua vida entre os bombardeios e atingisse alguma central de transmissão por micro-ondas ou satélite que localizasse alguma agência de notícias e de lá retransmitisse para a emissora desejada. Mas a tecnologia não parou de evoluir.
E durante a Guerra do Afeganistão, em 2001, surgia a nova vedete das coberturas jornalísticas. Eu falo do videofone, uma tecnologia que foi uma grande sensação entre as emissoras da época e que consistia numa maleta que vinha um telefone via satélite, uma tela de cristal líquido e uma câmera, e transmitia ao vivo de qualquer ponto do planeta. A Globo não conseguiu comprar esse equipamento na época e eu lembro muito bem disso porque eu acompanhei essa guerra. A Globo, ela criou uma tecnologia própria, era um notebook, uma câmera profissional e um telefone via satélite e uma antena parabólica que parecia um livro aberto. Então, o repórter Ernesto Palha ficava em Islamabad, no Paquistão. De lá transmitia via satélite até Oslo, na Noruega. De lá vinha por dados até Natal e de Natal até Rio ou São Paulo. A qualidade de imagem, tanto do videofone quanto desse sistema da Globo, era bem precária. A imagem pixelava, era borrada. Eu lembro até uma sátira do Cacete Planeta com os links ao vivo. E eu pensei que a internet nunca serviria para qualquer transmissão de mídia. Hoje, a tecnologia evoluiu tanto que um celular como o iPhone ou um Samsung Galaxy Ultra, você consegue transmitir imagens de qualquer lugar do planeta com excelente qualidade de imagem. Hoje, um correspondente de guerra leva para o fronte um celular, um tripé e um microfone. Se a região onde ele estiver tiver boa estrutura de internet, ele não vai precisar de mais nada. Ele já vai ter tudo em mãos, inclusive pode editar no próprio celular. Geralmente, as emissoras mais estruturadas mandam também um notebook para ter melhor estabilidade na edição, na gravação, na captação de áudio. Ocasionalmente, as emissoras também mandam um equipamento Starlink compacto, um Starlink Mini, o modem e a conexão com o notebook. Mas isso é muito pequeno perto daquela estrutura nababesca que a CNN teve em 1991. Mas isso também tem o seu outro lado. A tecnologia nunca foi tão acessível para as pessoas. Eu mesmo consigo acessar direto na fonte. Leio o noticiário do governo iraniano, dos opositores iranianos, da emissora simpática ao governo israelense, da Al Jazeera, da CNN, da BBC, e eu mesmo faço a minha leitura da guerra. Não só isso, como existem perfis em redes sociais, como hoje no mundo militar, e eu não estou fazendo merchan deles, não estou sendo pago para isso, estou dando apenas como um exemplo didático, com uma qualidade muito superior a muitas empresas tradicionais. Isso tem gerado até uma crise no jornalismo. As emissoras, nos dias de hoje, estão operando com estrutura cada vez mais compacta. E isso acaba sendo uma falha em alguns momentos. No começo dos bombardeios israelenses, a única emissora que estava fazendo uma cobertura no exato momento foi, surpreendentemente, o canal Time CNBC, que não é lá grande coisa. Eu acho que ele tem muitas falhas no projeto. Eu acho que o canal deveria ser melhor pensado nesse sentido, mas surpreendeu com a cobertura que foi, se não me engano, até 1 hora da manhã. CNN e Jovem Pan fecharam a edição às 11 da noite, embora que o programa do William Bach ainda fez algumas considerações da primeira hora de transmissão. Mas, por favor, não é possível que não coloquem 2 estagiários, um na frente da câmera e o outro fazendo, nem que seja uma tradução simultânea, improvisando, pelo menos até 1 hora da manhã, que é o horário tradicional de fim dos telejornais da meia-noite aqui no Brasil. Por isso mesmo, os canais de notícias aqui no Brasil, eles acabaram compensando no dia seguinte, criando edições especiais mesmo no fim de semana. Eu entendo que o volume de informação na madrugada é tradicionalmente menor e que tem menos pessoas assistindo. Mas antigamente, você tinha coberturas memoráveis noite adentro. Eu lembro de uma do Roberto Cabrini na Guerra do Iraque. Em 2003, ele começou a cobertura às 10 da noite e encerrou às 3 da manhã, quando a Band encerrava a programação. Entrou o Colobar, eu dormi e às 8 da manhã já está passando o Band News, na época apresentada pela Regina Volpato, já com as informações atualizadas da guerra. A Record News, por exemplo, tem um dos melhores jornalistas especialistas em guerra, que é o Roberto Cabrini. Hoje, o canal vive praticamente de remendos, reportagens reprisadas, e eu não vejo um esmero da Record em fazer algo diferente. Poderiam fazer.
Eu sei que não dá para manter aquela estrutura que eles tinham do começo do canal há 18 anos atrás, mas é plenamente possível manter uma estrutura enxuta, dinâmica e que cubra, de preferência, um horário com atualização de notícias. Não precisa ficar repetindo reportagens. Antes de tudo, se você está pensando no canal de notícias, se você está administrando, você tem que pensar que você tem que atingir o seu público-alvo, mas também aquela pessoa que está insone na madrugada. Ser uma alternativa, nem que seja só um plantonista. Essa é a minha crítica. E para as redes sociais independentes, como hoje no mundo militar, é uma surpresa muito agradável, mas é isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam das coberturas das emissoras de TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima.